E aí, gente, beleza? Esse é um vídeo que eu estou fazendo para a disciplina de Ciberjornalismo 3, aqui da Faculdade de Economia e Comunicação, onde eu curso jornalismo. Uma vez que tem a necessidade de fazer esse vídeo, eu vou fazer sobre um assunto que eu acho que é importante. A gente deve buscar esclarecimento ou buscar dar informação sobre algumas coisas que a gente escutou, sobretudo aí nesse último período eleitoral, e que não necessariamente correspondem à verdade. Então eu acho que muitas pessoas basearam aí suas ações, seus votos, esperanças em algumas interpretações equivocadas e também algumas mentiras, evidentemente, mas sobretudo por não saber exatamente ou não entender o que são alguns elementos da nossa democracia, da nossa sociedade, da nossa Constituição. O elemento que eu quero falar hoje é um que foi muito agredido, é um que foi muito combatido e foi muito injustiçado, não só durante esse período eleitoral, mas em anos anteriores, em outras discussões. Este conjunto de elementos, este conjunto de direitos são os direitos humanos. Então a gente vai falar um pouco sobre o que são os direitos humanos, quem garante os direitos humanos e mais que isso, o que não são os direitos humanos. Pois bem, um primeiro ensaio do que seriam os direitos humanos surgiu em 1824, ainda durante o período imperialista do Brasil. Período em que, por exemplo, a escravatura ainda era vigente, ainda era uma política aplicada, ainda era uma coisa da nossa sociedade. Um momento em que o poder ainda estava nas mãos do imperador, concentrava o poder, mas já haviam ele mesmo determinado algumas leis que buscavam garantir aí princípios tais como liberdade, justiça, igualdade. Claro, salientando que era uma série de garantias de direitos humanos numa época em que alguns humanos não eram considerados humanos, como por exemplo os escravos, que nessa ocasião eram considerados aí, objetos e propriedade. Pois bem, com a instauração da República, a gente tem aí uma série de direitos garantidos pela Constituição, por exemplo, o direito de reunião, de comícios, grupos, clubes. Existia esse direito amplo a esse tipo de interação social, esse tipo de organização. Em 1934, a Constituição avança mais ainda na garantia de direitos individuais, proteção ao direito adquirido, proibição de prisão por várias dívidas e direito à defesa dos necessitados. Infelizmente, essa série de direitos que foram institucionalizados, que estavam na Constituição, eles tiveram aí um curto período para o seu exercício, porque a gente teve aí em 1937 a implementação do Estado Novo. Este período do Estado Novo, que compreende o período de 1937 até 1945, é marcado por uma série de desrespeitos à Constituição e desrespeitos aos direitos humanos. O chamado Estado Novo, com a presidência então do Getúlio Vargas, trouxe uma série de problemas e um impedimento de avanços no sentido de direitos humanos, porque, enfim, foi um governo marcado também pelo centralismo e pelo autoritarismo, onde houve, por exemplo, o fechamento do Congresso e a proibição de funcionamento de vários partidos políticos, o que naturalmente feria ou impedia o exercício pleno da democracia, ou seja, não existia essa possibilidade realmente efetiva da escolha das representações políticas por parte da população, o que, é claro, fere a Constituição, fere os direitos humanos. Este governo tinha forte influência fascista e autoritária, e criou-se nesse período um Tribunal de Segurança Nacional que tinha competência para julgar qualquer crime contra o Estado. O governo assume, então, pleno domínio sobre o Poder Judiciário e foram nomeados diversos interventores nos Estados federativos. Neste período, direitos fundamentais foram simplesmente esquecidos, especialmente pela ação da Polícia Especial e também do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ou seja, a primeira com o objetivo de coagir e oprimir e a segunda com a intenção de censurar. Esse estado de coisas se mantém até o fim do Estado Novo, em 1946, quando então a gente tem aí uma nova Constituição. A Constituição de 1946 resgata e amplia elementos e direitos que foram estabelecidos lá na Constituição de 1934. Então, essa Constituição
esteve aí em vigor em exercício de 1946 a 1964, ou seja, por 18 anos ela foi válida, ela foi respeitada. Então, o que acontece? A gente tem em 1964 o regime militar, onde novamente esta relação de direitos é desrespeitada, é ignorada. Em princípio, esta intervenção militar ela seria de caráter provisório, apenas pelo período de solução de alguns problemas do governo vigente. Na prática, o regime militar, ou a chamada ditadura militar, durou por 21 anos, em que os direitos fundamentais do ser humano, os direitos humanos, foram aí desrespeitados. Isso porque o governo militar tinha o pleno direito de prisão dos opositores do governo sem uma acusação formal ou sem registro. E o mais grave, neste período, inclusive, a pena de morte foi instituída. Muitas pessoas alegam que o período militar não foi essa treva toda. Algumas pessoas dizem, inclusive, que foi uma época muito próspera, de muita segurança. Enfim, é necessário ter em mente que quando a gente fala de período militar, ou de ditadura militar, ou de regime militar, um período vasto, um período de 2 décadas, de mais de 2 décadas, a gente fala numa sociedade como um todo. É uma administração que servia a toda a sociedade. E alguns grupos, alguns elementos dessa sociedade foram sim torturados, mortos e exilados. Então, mais do que um período de extrema treva, como muita gente disse, mas o meu avô viveu e foi maravilhoso, algumas pessoas sim prosperaram, além dos militares que prosperaram muito e acumularam muita riqueza, mas algumas pessoas viveram sua vida de uma forma normal porque não estavam envolvidas com política, ou porque não tinham voz política, ou porque não tinham ideias diferentes às do governo, ou que não tentavam uma nova proposta para o governo. As pessoas que tinham essa iniciativa, as pessoas que queriam uma mudança, as pessoas que queriam recuperar os direitos anteriores ao regime militar, elas não tinham o direito de protesto, se manifestar, elas eram presas, oprimidas, exiladas ou assassinadas. Isto é fato. Mas enfim, é um assunto complexo e é tema para uma outra discussão. Direitos humanos não existem para proteger bandido. Direitos humanos existem para proteger humanos. Considerando que você é humano, direitos humanos existem para te proteger. Então, algumas pessoas veem a palavra dos direitos humanos e acham que é alguém que está lá na porta da cadeia fazendo carinho na cabeça do bandido. Não. O que existe nos direitos humanos são pessoas que trabalham para a manutenção de direitos fundamentais garantidos pela Constituição. A Constituição é o nosso norte. A Constituição é o que garante que, apesar das nossas diferenças ideológicas, que apesar das nossas diferenças políticas, a gente tenha uma coisa na qual se pautar que garanta que nenhum ser humano, independente da sua visão, independente da sua filosofia política, não vai ser desrespeitado, ou mais do que isso, não vai ser agredido, ou não vai ter os seus direitos básicos, ou seja, traduzindo, a sua vida afetada por sua visão política ou por sua intenção política. Essa simplificação que houve de chamar direitos humanos de defesa de bandidos, eu acho que foi cruel, porque ela pega justamente o ponto mais problemático, provavelmente o mais problemático, de toda a discussão acerca dos direitos humanos e torna isso o grande argumento contra os direitos humanos. E isso foi feito com muito esse tipo de doutrina, esse tipo de lavagem cerebral foi feita com muito sucesso, porque as pessoas defendem veementemente que não deve existir direitos humanos. Quando, na verdade, o que se poderia argumentar, e é válido, é que poderiam haver assim, uma revisão constitucional, ou uma adaptação, ou uma adequação a sistemas dentro dos direitos humanos, fizessem com que eles tivessem mais coerência com a nossa situação, mais coerência com a nossa vida. Eu acho que eles têm coerência com a nossa vida, mas enfim, dando um exemplo básico e pegando aí o velho chavão aí que imperou, o chavão que imperou durante esse período e que foi aí um argumento que determinou até o panorama político atual, um dos argumentos, um dos mais fortes, tipo, bandido bom é bandido morto. Pois bem, em primeiro de tudo, a gente deve entender que existem crimes e crimes, existem pessoas que estão presas por não pagar pensão, existem pessoas que estão presas por estupro, assassinato e ter matado uma família toda. A Constituição não determina, uma vez que presos, um tratamento distinto para essas pessoas. Elas basicamente têm os mesmos direitos e obrigações, salvo aqueles aos quais elas foram privadas pela sua pena. Então, a pessoa reclusa,
ela não pode ter um tratamento indigno e não humano, estando reclusa por qualquer crime. Se a discussão é bandido bom é bandido morto, e se isso é aceito, e se realmente há esse clamor da população, pelo amor de Deus, não o meu, não concordo com isso, mas se há esse clamor, então o que precisa haver é uma revisão, é uma emenda na Constituição. Se bandido bom é bandido morto, a gente deve aceitar então que a pena de morte deve ser instituída no Brasil, o que não acontece. Gente, o único caso em que a pena de morte é instituída no Brasil é se o país entrar em um estado de guerra externa. É claro, e em outros casos extraordinários, como numa situação aí em que a pessoa precisa defender sua própria vida, ela não vai ser criminalizada por isso. A ação policial enfrenta aí grandes dilemas, porque teoricamente, se o policial não está diretamente correndo um risco de vida, ele não teria o direito de matar. Mas entra uma discussão ampla e muito válida, que é como isso de liberar para atirar, eu acho problemático pra caramba, tipo assim, que o policial pode matar indiscriminadamente, não funciona com as limitações que a nossa polícia enfrenta, mesmo a nossa bem-intencionada polícia enfrenta limitações, inclusive de treinamento, inclusive de material, inclusive as condições de trabalho que causam um grau de estresse que, claro, que interfere na sua cognição, claro que interfere na sua capacidade de julgamento. Mas, salvo essas exceções, não existe pena de morte no Brasil. E se as pessoas dizem que bandido bom é bandido morto, o que elas querem dizer, na verdade, é que elas querem uma mudança na Constituição. Enquanto essa mudança não é feita, e é uma discussão ampla, a gente não pode crucificar, a gente não pode condenar, a gente não pode acusar quem trabalha com os direitos humanos de estar fazendo somente o que é correto, somente a sua função, somente defendendo aquilo que prega a Constituição. Então, trocando por miúdos, eu falei, dei um panorama sobre tudo que mais ou menos foi a construção das constituições, que foi mais de uma, de como ela surgiu e como se desenvolveu ao longo dos anos, e como teve períodos em que mesmo ela existindo, ela foi desrespeitada, inclusive nesse período longuíssimo do regime militar, em que realmente a Constituição, que seria aí o nosso grande norte, a nossa grande lei acima das leis, ela foi desrespeitada. Tudo isso que a gente ouviu sobre os direitos humanos foi permeado de muita injustiça e de muito equívoco e de muito erro e de muita informação falsa e de muita paixão. Direitos humanos buscam e visam garantir coisas como igualdade entre gêneros, a erradicação da pobreza, da marginalização, das desigualdades sociais, promoção do bem de todos, sem preconceitos, raça, gênero, idade, cor, tenta ver o racismo como crime imprescritível, propõe o direito ao acesso à saúde, à previdência, à educação, à cultura, ao desporto, estabelece estatutos de defesa ao idoso, à criança, ao deficiente e outros agrupamentos, orienta na preservação, por exemplo, da cultura indígena. Enfim, a gente é beneficiado, a sociedade é beneficiada por uma série de leis que estão garantidas dentro dos direitos humanos. Talvez você não se sinta contemplado porque talvez a sua vida siga de uma forma tão regrada e tão dentro dos padrões e tão fora dos extremos que realmente possa passar batido, mas os direitos humanos também estão te atendendo, estão atendendo o grosso da população, porque tu não sabe que precisa dos direitos humanos até que um desses direitos corra o risco de ser agredido. Então, pessoal, por favor, seres humanos, vamos parar de lutar contra os direitos humanos. Isso simplesmente não faz sentido.